Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Glória a Deus. Quem vos fala é o pastor Carlos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. E louvado seja o Senhor. Amém. Que tem alcançado essas vidas em todos os momentos e tem colocado esta ferramenta para que almas sejam tocadas em todos os momentos, para que haja edificação espiritual e que Deus continue abençoando a cada vida, a cada irmão. E precisamos, meus irmãos, estar firmes no Senhor, firmes na glória do nosso Deus. Que o Senhor nos ilumine, Senhor, meu Deus, esse dever de orar sempre. Invocamos o teu santo nome, Pai amado, junto com a vida de cada irmão. Ligamos, Senhor, a nossa fé, Senhor, em Ti, Pai amado, em nome de Jesus, para que o Senhor venha operar, Senhor, operar nas nossas vidas, Senhor, operar na vida que naqueles, Pai, que estão passando pela luta, aqueles que estão nesse leito da enfermidade, que o Senhor possa visitar, Senhor, pela Tua misericórdia, libertar essas almas de toda esta opressão, de toda esta enfermidade. Senhor, que abençoe o trabalho, Senhor, desses irmãos, Pai amado, deles o sustento, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, aguarda cada vida, livra, Senhor, das tentações deste dia, livra de toda a obra do mal, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sempre alegres, firmes e constantes em Deus. E orando sempre, meus irmãos, precisamos estar sempre orando. Há uma batalha espiritual, há uma batalha muito forte espiritual, meus irmãos, e nós precisamos estar orando, e nós precisamos entender que nós temos dois caminhos, a vida e a morte. Nós precisamos perseverar. As pessoas precisam entender que nós precisamos primeiramente vencer o mundo. Se nós não vencermos o mundo, meu irmão, o mundo vai nos vencer. Nós precisamos vencer o mundo. Nascemos dentro dessa ideologia do mundo, com toda essa cultura, com todos os costumes do mundo, meus irmãos, e fomos afeiçoados a esse sistema, e é duro se libertar desse sistema, porque fomos criados e nós precisamos vencer o mundo. Se nós não vencemos o mundo te vence, o mundo te vence, porque o mundo corrompe, meus irmãos. A vaidade do mundo corrompe os corações, corrompe, meus irmãos. E há um sentimento de fraqueza dentro do homem depois do pecado, pelas vaidades. Parece que há uma necessidade do homem se aparentar importante, bem apresentável, tem que ter um corpo físico, tem que ter beleza. Não sou contra realmente podendo fazer alguma coisa, desde que isso não vire um ato de idolatria, de vaidade ou de sensualidade. Não tenho nada contra isso, meu irmão. Eu acho que a gente podendo estar de um jeito alegre, que nos faça bem, é bom, glória a Deus, mas que isso não venha realmente ser usado como muitas mulheres ou muitos homens acabam aperfeiçoando o seu corpo, a sua imagem, exatamente para ser atraído. Isso é maligno, meus irmãos. Então, tem mulheres que não se vestem para o marido, mas se vestem para atrair a atenção dos homens. E vice-versa, né, meus irmãos? Então, nós temos que vigiar em todas as coisas, vigiar, porque se nós não vencemos o mundo vai nos vencer. Então, essas vaidades estão no coração. Nós podemos andar a pé, nós podemos andar com uma Mercedes, nós podemos andar com qualquer jeito, meus irmãos. Creio que não é esse fato de andar a pé ou andar em cima de um carro de alta performance que muda o coração do homem, mas é o coração, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus tem movido em todos os lugares. E Deus tem agido de diversas formas e transportado as vidas de um lado para o outro para que haja a propagação do Evangelho. Se nós pegarmos a própria igreja primitiva, meus irmãos, chegou o momento que houve uma perseguição da igreja e os discípulos acabaram sendo espalhados e o Evangelho acabou sendo propagado dentro das nações. Ordem de Jesus: ide a todo mundo, amém, pregar o Evangelho. Ide a todas as nações e pregar o Evangelho. E glória a Deus, que é uma promessa de Deus, amém,
que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Já estava profetizado antes. E muitas vezes nós não entendemos o porquê algumas pessoas são transportadas da sua nação e vão até outro país. Não sabemos, não entendemos, mas tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus, meus irmãos, servem a Cristo. Tudo coopera, glória a Deus. Então, meus irmãos, se Deus nos transportou para um lugar, pode ter certeza, nesse lugar Deus te levou para que você dê frutos. Aleluia, nós precisamos dar fruta. Onde Deus nos plantar, nós temos que ser uma árvore frutífera. Amém? Glória a Deus. Onde você está, você tem que ser uma árvore frutífera. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa, ela faz planos, tem uma adolescência, daqui a pouco ela se envolve e cai lá do outro lado do mundo. Ou cai lá na Itália, ou cai na Alemanha, ou cai na Espanha, ou cai nos Estados Unidos. A gente sabe que a maioria das pessoas, como a gente já teve pregando o evangelho em alguns lugares fora do país, a gente sabe que muitos imigrantes, os homens, vão para esses lugares pelos desejos do seu coração, não pela direção de Deus, mas vão pela cobiça buscar as coisas do Egito e acabam ficando escravo de toda uma situação. Então a gente vê a dificuldade dos imigrantes ilegais dentro das terras, dentro dos países, meus irmãos. Nós vemos que as pessoas ficam numa certa dificuldade. Nós vemos muitos imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos, onde eles não podem dirigir, não têm carteira de motorista. Meus irmãos, ficam correndo risco, ficam debaixo de uma opressão muito grande. Então a gente tem conversado com alguns irmãos de lá, a gente vê que há muitas pessoas que estão passando dificuldades e luta. Isso é geral, meus irmãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando você está no propósito de Deus e Deus te transporta para um outro lugar, glória a Deus, amém? E você acaba casando com uma pessoa dessa nação. Então o propósito de Deus, você como uma árvore frutífera, glória a Deus, você vai alimentar essas almas, essas vidas espiritualmente. Você vai alimentar essas vidas espiritualmente. Deus te levantou com essa estrutura espiritual, glória a Deus. E esta obra, ela começa aqueles que estão à tua volta. Imagina você casada com um alemão, casada com um italiano, casada com uma pessoa no qual nunca ouviu falar de Jesus, mas a tua estrutura, glória a Deus. A gente não sabe como Deus opera, meus irmãos. Mas Deus opera, a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Deus começou a obra, glória a Deus, ainda que o seu esposo esteja frio na fé, ainda que a sua esposa esteja fria na fé, glória a Deus, aleluia, mas Ele já chegou a Jesus e eu digo, é tempo de você alimentar. A palavra de Deus, ela diz que um povo sem profecia, meus irmãos, ele se corrompe. Um povo exatamente que não está firmado na palavra de Deus, aleluia, não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Está lá no livro de Provérbios 29. Meus irmãos, um povo sem profecia, ele perece. Um povo sem andar na palavra de Deus, ele perece. Porque o mundo, meus irmãos, está no coração dos homens. E nós precisamos vencer o mundo. O Senhor nos levantou para vencermos o mundo, meus irmãos. Só quem viveu e quem vive, meus irmãos, nesses países, nós conhecemos a idolatria do coração dos homens. Esses povos estão formados por toda uma ciência, por toda essa ideologia de uma cultura passada que ficou impregnada nos seus corações e virou obstinação, teimosia. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, meu irmão. Ela penetra entre a alma e o espírito e ela discerne as intenções do coração, meus irmãos. E nós precisamos estar pregando a palavra em todo momento. Glória a Deus. Você não pode ser vencido pelas circunstâncias do mundo, meus irmãos. Mas Deus nos levantou para nós sermos vencedor. Aleluia. Eu digo, você não tem que esmorecer diante de tudo isso que você está passando, diante de toda esta frieza, talvez dentro da sua casa, mas você tem que se levantar e começar a batalhar. Não pode deixar ali o inimigo exterminar aqueles no qual Deus
te colocou para que você seja o semeador da glória de Deus. Você foi levantado por Deus como libertador, glória a Deus, para a edificação dos povos, das nações. Nós temos que fazer como Mordecai no templo da rainha Esther, glória a Deus, um homem que estava vendo o povo judeu ser exterminado por uma lei, mas aquele homem, ele não cessou de orar, de jejuar, até conquistar a libertação do povo judeu. E eu digo, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Deus nos levantou, meus irmãos, ainda que haja um decreto de extermínio, ainda que este povo esteja totalmente contaminado ainda pelas práticas do mundo, meus irmãos, mas nós temos que perseverar, meus irmãos, temos que entrar na presença de Deus, porque Deus é o Deus que move a circunstância, que quebra, meus irmãos. Primeiro, que nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todo sofisma, meus irmãos, aleluia, de Satanás, das hostes espirituais do mal. Nós dizemos o que mais Satanás faz. A palavra sofisma é um conselho, meus irmãos, é uma prática que se dá uma ilusão e que aquela coisa é certa, perfeita, meus irmãos, mas na verdade as práticas são enganosas, meus irmãos. São situações que iludem, mas não são reais. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que o mundo veio para iludir o coração do homem. O mundo veio para iludir o coração do homem, meus irmãos, e nós precisamos realmente quebrar toda essa sofisma, todo esse conselho que se levanta contra a obra de Deus, meus irmãos. Todo conselho maligno, nós precisamos estar orando, meus irmãos, para quebrar, né? Porque há uma cegueira nos homens, há uma cegueira, e nós precisamos realmente estar orando para quebrar todo esse conselho no qual Satanás tem colocado no coração dos homens, endurecido os seus corações, levantado exatamente conselhos para que fiquem obstinados, teimosos, e nós precisamos estar orando, o dever de orar sempre, meus irmãos, porque muitos olham para nós, nos acham até arcaicos, nos acham até sem cultura, porque o mundo é esperto. O próprio Senhor Jesus diz, né? Sábios são os filhos das trevas que os filhos da luz. Os homens são experts nesse mundo, meus irmãos, rápidos, ligeiros, são muito ligeiros, meus irmãos. Mas nós temos meus irmãos, a Bíblia diz que o homem natural, ele realmente não consegue discernir as coisas do homem espiritual. Os homens naturais não nos entendem, meus irmãos, aleluia. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, meus irmãos, aleluia. As pessoas não conseguem nos discernir, elas nos acham até loucos, meus irmãos. Mas nós discernimos todas as coisas porque nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então nós discernimos a intenção do coração dos homens, meus irmãos. E essas intenções são intenções no qual não são de Deus, mas são da própria natureza caída do homem, os seus apegos. E muitas vezes, meus irmãos, ela está ali enxertadas com as setas, os dardos, os conselhos exatamente do diabo, meus irmãos. E nós precisamos viver e vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer os costumes do mundo, meu irmão. Nós precisamos vencer o mundo. Se você não vencer os costumes do mundo, meus irmãos, quem vence o mundo? O apóstolo João diz, a nossa fé vence o mundo, meus irmãos. E vencer o mundo, meus irmãos, é dar crédito na palavra de Deus. Aleluia. Quem vence o mundo? A nossa fé. Glória a Deus. A nossa fé vem da onde, meu irmão e minha irmã? A nossa fé vem das Escrituras, porque nós damos crédito naquilo que está escrito. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu dou crédito de todo o meu coração, que toda palavra que sai da Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. É uma palavra que é viva, eficaz, ela nunca volta vazia. Eu preciso dar crédito nessa palavra, meu irmão e minha irmã.
Glória a Deus. E quando eu dou crédito no Evangelho, e quando eu começo a viver pelo Evangelho, glória a Deus, amém? A fé está viva dentro de mim, e essa fé vai fazer eu vencer o mundo, glória a Deus, porque essa fé não vai deixar eu me contaminar com o jugo desigual, essa fé não vai deixar eu andar no caminho dos pecadores, se deter nos caminhos dos pecadores. Esta fé vai me libertar exatamente dos escarnecedores, aleluia. Essa fé não vai deixar eu colocar coisas malignas diante dos meus olhos. Essa fé não vai deixar eu andar no meio dos mexeriqueiros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa fé vai fazer me apartar dos caminhos maus. Aleluia, glória a Deus. Como diz o Senhor, para a gente fugir das más conversações, nós precisamos estar fora de todas as más conversações e nós precisamos viver, meus irmãos. Aleluia. Eu quero que você entenda que desde que Deus criou o homem, Ele colocou dois caminhos, amém? Dois caminhos. Desde a criação do homem, Deus colocou diante dele dois caminhos. Então, quando nós vamos lá em Deuteronômio 28, nós vemos que Deus também colocou dois caminhos, a bênção e a maldição. Lá no livro de Gênesis 2:9, e o Senhor diz, e fez brotar da terra toda árvore agradável, vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus. No 7 diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden ao lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus. Lá no 15 diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Aleluia. Desde o jardim, Deus já tinha colocado dois caminhos, a árvore da vida, aleluia, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual, se o homem comesse, ele morreria. Então nós temos aqui dois caminhos desde o princípio, meus irmãos. Aleluia. Tudo tem um propósito de Deus. Então nós sabemos. Nós vemos que Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse lavrar e o guardar. Ele tinha que guardar do quê? Olha isso. Por que Deus mandou Adão guardar? Porque Deus já sabia, aleluia, que você só vai botar um guarda em algum lugar quando há um risco. Porque se você vive num lugar que não existe ladrão, para que você vai botar um guarda? Não tem necessidade de um guarda, não precisa. Mas Deus mandou Adão guardar. Já estava avisado. Ele tinha que guardar. Guardar do quê? Da astúcia da serpente. Deus já estava avisando Adão. Eu quero que você preste atenção, meus irmãos, que desde o princípio há dois caminhos. E nós temos dois caminhos. E ninguém está dando atenção, meus irmãos. Quando você realmente dá crédito na palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, nós temos dois caminhos. Nós temos a morte e a vida. Nós temos uma porta larga e uma porta estreita. Meus irmãos, nós estamos vivendo ou para a morte ou para a vida. Agora, no meio disso, há o mundo, meu irmão. Se nós não nos guardarmos do mundo, o mundo vai nos vencer. O mundo e as suas concupiscências, meus irmãos. Esse que é o problema. Os homens estão sendo vencidos pelas concupiscências do mundo, pelos desejos do mundo, meus irmãos. Você vê os homens correndo dia e noite para obter as coisas deste mundo, meus irmãos. Para andar nesse sistema, meus irmãos. Buscando as vanglórias, buscando as posições sociais, buscando os prazeres. Este é o fruto da ciência e do mal, meus irmãos. Mas Deus colocou no jardim também a árvore da vida. Nós vemos que depois que o homem pecou, Deus colocou os anjos guardando o jardim para que Adão não comesse do fruto e continuasse tendo a eternidade com o pecado, meus irmãos. Porque na eternidade não tem lugar para o pecado, meus irmãos. Porque na eternidade não vai ter pecado.
Então, meus irmãos, eu quero que você preste atenção. Você precisa guardar a tua vida. Deus deu uma ordem para Adão, que era para ele lavrar a terra e guardar. Meus irmãos, nós temos que trabalhar com o suor do nosso rosto, como diz a palavra. Mas também nós temos que se guardar do mundo, meu irmão. A porta está aí. Eu digo, qual o caminho que você está tomando? O caminho da vida ou o caminho da morte? Ninguém gosta de falar disso, meus irmãos. E uma coisa que nós precisamos aprender, ninguém gosta de ser reprovado. Você já viu alguém? Eu não gosto de ser reprovado. Ninguém gosta de ser reprovado, porque isso está na nossa natureza. A nossa natureza, meus irmãos. Ninguém gosta de ser reprovado. Imagina, você às vezes faz uma coisa achando que aquele negócio está perfeito, mas chega um mais perfeito que você e fala assim, olha, não ficou bom não. Aqui está com os detalhes, aqui está com os detalhes. E aquilo te desmorona. Porque você fez aquilo com o maior capricho, com o maior cuidado. Talvez faltou mais alguma técnica, mais experiência, realmente. Para você talvez ficou bom, mas para um que é mais perfeito que você, não ficou bom. Então nós não gostamos de ser reprovados em momento nenhum, meus irmãos. Ninguém gosta de ser reprovado, nem o bandido gosta de ser reprovado. Ninguém gosta de ser reprovado, nem o traficante gosta de ser reprovado, ninguém gosta de ser reprovado. Agora imagine nós que muitas vezes estamos lendo a palavra de Deus, oramos, aí vem um e fala assim, olha, você ainda não está perfeito. Tudo bem, você está indo para a igreja, você vai lá no culto, você faz parte dos obreiros, você realmente canta lá na igreja, você até ajuda as pessoas, dá o dízimo, dá umas ofertas, pega algumas coisas da sua casa e leva. Mas tem umas coisas ainda que estão na tua vida que não estão perfeitas. Você ainda fala mal das pessoas, você ainda está se contaminando com o mundo, você se alimenta de tudo que é vaidade do mundo, pelos meios de comunicação. Você entra na tua casa lá, as TVs estão ligadas lá quase o dia inteiro e só abobrinha você está ouvindo. Meus irmãos, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar porque o mundo, ele é sedutor, meu irmão. Ele vai seduzindo com seus costumes, Então, é normal hoje as crianças nascerem dentro de um lar e se liga a televisão logo de manhã para deixar as crianças se distraindo. E ela vai comendo tudo aquele lixo desde pequena. E vai, porque estamos num costume, estamos vivendo essa ideologia do mundo, somos criados dentro desse rito mundano. Meus irmãos, aí vem um e fala que está tudo errado. Isso não é de Deus. Aí, meus irmãos, nós temos lutar para tirar dos nossos caminhos tudo aquilo que contamina, meus irmãos. Quantos lares, meus irmãos, que os pais realmente têm um chamado de cristão, um chamado para ser salvos, tu e a tua casa, mas os lares ainda estão todos contaminados, meus irmãos, onde os filhos ficam horas e horas na frente de uma tela, com esses jogos realmente de violência, aonde a sedução de Satanás, meus irmãos, as pessoas não entendem o sobrenatural das ações das hostes espirituais malignas, meus irmãos, que eles penetram dentro de todo o sistema, meus irmãos. Você não está vendo, mas as ações do diabo tanto manipulam a tua visão, como manipulam a tua mente, meus irmãos, porque Satanás tem esse poder de possuir a mente. Ele é um possessor. O maligno só não pode nos tocar se nós estamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos. O maligno não pode nos tocar. Mas aqueles, meus irmãos, que não têm o revestimento exatamente do Espírito Santo, eles acabam sendo dominados. Nós vemos a possessão diabólica na mente das pessoas que tiram as pessoas fora de si. E eu digo, a palavra de Deus, ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao diabo, meus irmãos. Eu sempre volto à passagem no qual os judeus diziam que tinham por pai Abraão. Os judeus diziam para Jesus, nós temos por pai Abraão. Jesus dizia para eles, vocês têm por pai o diabo, porque querem satisfazer a vontade do vosso pai. Meus irmãos, quantas situações de possessão malignas nós vemos que
O próprio Pedro, aleluia, tentou reprovar Jesus, tendo compaixão de si, que ele não ia permitir exatamente que Jesus morresse e fosse crucificado, mas Jesus, repreendendo a Pedro, disse: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Meus irmãos, a manipulação diabólica, meus irmãos, e as pessoas não conseguem enxergar, meus irmãos. Eu digo, tem pessoas dentro de casa que estão sendo manipuladas diabolicamente e vocês não têm percebido, meus irmãos, que tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus, meus irmãos, ela tem uma influência maligna, diabólica. Quando exatamente o teu filho não quer realmente as coisas de Deus, pastor, ele já foi para a igreja, mas está frio. É porque, meu irmão, minha irmã, essa sofisma, essas hostes espirituais malignas que operam, meus irmãos, no coração, você precisa começar a ter discernimento, meus irmãos. Deus te plantou no jardim e mandou você guardar. Deus disse para Adão: Adão, olha, tá aí o jardim, mas guarda o jardim, Adão, guarda. Imagina, por que Deus mandou Adão guardar o jardim? A gente só vai colocar guarda, meus irmãos, onde há perigo. O Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Você precisa prestar atenção, você é roubado. Nós somos roubados dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Nós vemos que Satanás, ele foi ali no jardim e roubou a eternidade de Adão e de Eva. Sabe o que Satanás quer fazer com a gente? Roubar a nossa eternidade. Ele quer roubar a vida eterna da sua vida, da sua família. E é tempo de você começar a ter discernimento espiritual e sabedoria. Porque mais sábios são os filhos das trevas, meus irmãos. Porque os filhos das trevas é tão astuto. A astúcia de Satanás, ele ganha o coração dos homens com o mundo, no envolvimento do mundo. Satanás faz os homens se apaixonarem pelo mundo, a idolatrarem o mundo, a idolatrar o que no mundo tem, a idolatrar o ganho, idolatrar as coisas, porque a maior idolatria das pessoas é ter bem. Eu quero ter uma casa na cidade, eu quero ter uma casa no campo, eu quero ter uma casa na praia, porque eu vou para lá. E isso mesmo, dá todos os reinos, dá todas as terras para eles, deixa eles bem ocupados para não ter tempo de buscar o Senhor. Deixa eles cheios exatamente de ocupações, não deixa eles ociosos não, ocupa o máximo do tempo, dá desejo. Olha, eles podem ter um carro desse, outro carro daquele, eles podem ter mais bem disso, eles podem fazer isso. Olha, dá faculdade para seus filhos, manda eles estudar aqui, manda eles estudar lá. Olha, Satanás dá os reinos do mundo às pessoas para ficarem prostradas. As pessoas se prostram, ocupadas, aí ficam todas angustiadas, escravas, porque você não é dono de nada, você é só mordomo. Só mordomo, você não é dono de nada. Você passa uma vida aqui, trabalhando pra ter, e limpa, e corre, muitas vezes nem usa o que tem, e morre, e fica aí. Presta atenção, que é palavras de sabedoria, é eternidade. A eternidade é palavras de sabedoria. Guarda o que tem. É duro, pastor? Precisamos reprovar. Nós temos um rei, esse rei, além de ser reprovado por Elias, um rei de Israel, no qual deveria levar o povo a buscar Deus e a ensinar o caminho do Senhor e levantar os sacerdotes e os homens de Deus. Esse homem se contaminou casando com Jezabel. Em vez de colocar os homens de Deus, colocou os profetas de Baal, os profetas do diabo. A contaminação, meus irmãos, nós somos luz, não temos que ser trevas. O problema é quando a luz casa com as trevas, meus irmãos. Tremendo quando a luz domina as trevas. Mas o problema é quando as trevas dominam a luz. Quantas pessoas já vi falar: pastor, eu vou casar, depois eu vou levando para Jesus, ele já foi algumas vezes na igreja. Aí você casa. Sabe o que aconteceu depois? As trevas arrancou a luz da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, você é luz, você não é treva. Você, a luz, meu irmão, aleluia, que tem que expulsar as trevas. Eu digo, é tempo de você expulsar as trevas dentro da sua casa. É tempo de você expulsar as trevas de dentro da sua vida. Aleluia. E eu digo, o único jeito de fazer isso, meu irmão, é comendo da árvore da vida. Deus tinha colocado ali no jardim a árvore da vida, ciência do bem e do mal. Enquanto Adão estava comendo de todas as árvores, aleluia, para que tivesse vida, a
até a árvore da vida, a árvore do bem e do mal estava lá do lado. Enquanto ele estava comendo, eu digo, enquanto você está comendo da árvore da vida, do maná que desce do céu, a palavra de Deus, enquanto você está sendo alimentado espiritualmente por Deus, alabassuri andarecóbia, você está cheio de vida. Mas Satanás vai tentar falar para você comer da fruta da ciência do bem e do mal para você ser igual a Deus. A tentação está no mundo, meu irmão. Por isso o Senhor diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. O mundo passa e as suas concupiscências também passam. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus se chamou para a eternidade. Aleluia. Deus se chamou para a eternidade, meus irmãos. Não troque a tua eternidade por alguns anos de prazeres sobre esta vida, meus irmãos. Ainda que os nossos dias sejam dias difíceis, mas o Senhor passa conosco, meu irmão. Aleluia. Temos que passar por todas as circunstâncias. E eu digo, quando você passa com o Senhor, meu irmão, aleluia, você passa por tudo alegre, feliz. Amém? Porque essa alegria vem do Espírito Santo dentro de nós. As pessoas podem ter todas as coisas deste mundo, meus irmãos, mas estão com um vazio dentro da alma, uma tristeza, nada satisfaz. E às vezes nós não temos nada. Às vezes nós temos só ali um prato de arroz, aleluia, para comer, aleluia, mas o Senhor faz esse arroz ficar com um paladar exatamente tão tremendo, nos alegra, nos enche, porque a nossa maior alegria é ver a glória de Deus. A nossa maior alegria é ver a glória de Deus, meu irmão e minha irmã. Olha, Deus opera em todas as classes sociais. Deus está operando. O Senhor diz para a gente não colocar nossa força exatamente nas coisas desse mundo, nem no ouro, nem na prata, mas que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Eu digo, ninguém gosta de ser reprovado, meu irmão. Mas nós precisamos nos examinar para ver se nós estamos na fé. Nós precisamos nos examinar para ver se nós estamos andando conforme a palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O mundo não é parâmetro. Não existe nada neste mundo para termos parâmetro. O único parâmetro que nós podemos ter, a única regra que nós podemos ter é a Bíblia Sagrada, meu irmão e minha irmã. Nem conselhos de homens, nem livros de homens, meus irmãos, não. Nós temos que ir na palavra de Deus. Eu digo que Satanás está usando essa sofisma no meio, começa com os versículos bíblicos, distorcem toda a mensagem de Deus, vão com mensagem de prosperidade, de bênção, de imposição, que Deus tem que te abençoar, que você tem que ser abençoado, eu tenho direito de ser abençoado. Meus irmãos, fazendo de Deus servo. Deus não é servo, nós somos servos de Deus, meus irmãos. Ele é o Senhor. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, ter sabedoria. Nós pegamos hoje que as pessoas distorcem o evangelho, exatamente escrevem um livro. Deus fez de José um empresário. Você também tem que ser um empresário e dar igual José. Meus irmãos, isso é uma sofisma no qual Satanás tem usado uma distorção, distorcer a palavra de Deus para criar caminhos falsos. Eu digo, não vai atrás do fermento, meus irmãos, desses homens. Fica, meus irmãos, no ázimo da palavra. Aleluia. Não vai atrás de revelação louca que esses homens estão inventando, meus irmãos. Não vá, fica na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, toda sofisma, toda heresia, ela começa com o acréscimo, meus irmãos, com a visão que não está na palavra de Deus. Nós temos, a palavra de Deus diz para a gente não ultrapassar as escrituras sagradas, não ir além daquilo que está escrito, meu irmão. Nós precisamos ficar na palavra de Deus, a palavra já é suficiente, não precisa mais nada, mas Satanás, ele vem acrescentar, meus irmãos. Satanás vem acrescentar. Nós temos que Satanás acrescentou ali para Eva as vantagens. Satanás sempre vai apresentar vantagem. Porque se você comer dos seus frutos, seus olhos te abrirão e você vai ser igual a Deus. Vai ser igual a Deus. Vai ser igual a Deus. Satanás quer que você realmente, quer te levantar exatamente na prosperidade do mundo.
o evangelho maligno que está aí. Meus irmãos, o evangelho de Deus é um evangelho de edificação da alma. O evangelho do Senhor é para nós alcançarmos o reino de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, Ele abençoa. Aleluia. Mas numa seguinte situação: busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas se acrescentam em nossas vidas. Aleluia. Eu digo, aquele que anda na presença de Deus, meus irmãos, ele ora ao Senhor, Deus desvia ele do caminho errado, Deus desvia ele de fazer as coisas erradas, aleluia, e tudo que ele fizer na direção de Deus, Deus vai fazer ele prosperar. Eu quero que você entenda, aleluia, que nós precisamos nos guardar do mundo. O mundo, meus irmãos, ele representa a ciência do fruto do bem e do mal. É o mundo, meu irmão, e é ele que te corrompe, é ele que te corrompe. E o Senhor diz: guarda-te do mundo, guarda-te do mundo, porque no mundo só tem concupiscência. Meus irmãos, guarda-te do mundo. O teu amor não pode estar no mundo. Meus irmãos, a Bíblia diz: aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Vigia para tua casa não ficar amando o mundo. A adolescência, ela é muito fraca, meus irmãos. Ela cria, né? Todo jovem, todo adolescente, por isso que o Senhor diz para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Nós temos que fugir das paixões da mocidade, meu irmão, porque essas paixões, meus irmãos, elas nos corrompem, elas nos roubam os nossos corações, os nossos olhos ficam vidrados com sonhos de ser, de ter, de possuir. O Senhor nos ensina: foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Procura exatamente andar com aqueles que com coração puro invocam o Senhor. Você tem que levar a tua casa para a presença de Deus. Você tem que levar, meus irmãos. E precisamos estar orando para quebrar todo esse conselho do inferno que tem convencido a sua casa a amar o mundo, a amar os desejos do mundo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado, santo, eterno, que Deus abre os nossos olhos, o Senhor que nos dá conselhos, os conselhos do Senhor são bons. Aleluia, glória a Deus, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ilumina, que o Senhor venha te iluminar, que o Senhor venha te dar direção, que o Senhor venha te encher da sua presença. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor está abrindo os olhos de um povo, meu Pai amado, glória a Deus, colocando eles, Senhor, meu Deus, com vigia. O Senhor diz: é tempo de vigiar, glória a Deus, porque o vosso adversário está ao vosso derredor, mas é o Senhor, glória a Deus, que desfaz as obras do inimigo, que quebra os laços do passarinheiro. É o Senhor que nos sustém no lugar seguro. Senhor, guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos, livra-nos, Senhor, de todas as tentações, de todo o mal, meu Pai. Quebra os laços, Senhor, dentro dos lares, dentro da casa, dentro da família, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa mover a unção poderosa, Senhor, movendo também, Senhor, dentro dos corações, Pai amado, que estão desfalecidos. Meu Deus, Tu és o Deus do sustento, do milagre. Meu Deus, que essas pessoas que estão no meio desta dificuldade, desta luta, Tu és o Deus bem presente, Pai amado, neste momento da angústia, um socorro, Pai, que vem socorrer as almas. Abre os caminhos que estão fechados, tira os impedimentos, abençoa essas vidas, Pai amado, abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, guarda aqueles que estão, Pai amado, no trabalho, Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus, acudindo as almas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Senhor, os teus servos que estão nos campos evangelizando. Guarda esta casa, guarda este lar, esta família, abençoa cada um em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Fica na paz, vai lá no mural, deixa um recado, meus irmãos, glória a Deus, um povo que vive eternamente, aleluia. Meus irmãos, a eternidade nos pertence e não vamos deixar ninguém tomar. Guarda essa preciosa semente, essa preciosa pedra que Deus te deu. Você tem a eternidade nas tuas mãos, aleluia. Guarda e que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.